ter uma ideia do que isso representa, eu fui retuitado por Andressa Xavier. Quando terminou o primeiro tempo, eu dei uma tuitada sobre o que tinha sido aquele primeiro tempo de altíssimo luxo. O Internacional fez um jogo perto da perfeição, especialmente o trabalho coletivo. Tweet, eu quero saber ofensivo. O que tu diz aqui na Rádio Gaúcha, rapaz. Porque tu escreve no Twitter, então, mas aí, como a Andressa já me retuitou naquele momento, o meu domingo já valeu. E agora, que eu vou dizer para você, se você me permitir, foi um jogo que eu deveria mesmo ter visto em posição de sentido, como disse que veria, porque foi o melhor jogo do ano. O empate ficou perfeito pelo que fez o Inter no primeiro tempo, pelo que fez o Flamengo no segundo. A liderança está em boas mãos. Que jogo, Pedro! Eu tava de roupa de gala, viu, Maurício? Camisa do Inter, bem vestida. Acredito. Roupa de gala, camisa do Inter, essa tá boa. Guerrinha, tu comentasse o jogo, Guerrinha. Aquele gol, 50 minutos, foi broxante, Guerrinha. Eu acho que ele deu demais também, Pedro. Nós não tivemos VAR, né? Nós tivemos só substituições. Eu acho que deu demais. Mas o segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo merecedor. Assim como o primeiro tempo do Inter, o Inter até poderia ter liquidado a fatura. O Inter teve uma chance, logo no início do jogo, uma cabeçada do Abel Hernandes, só ele e o goleiro. Depois teve uma bola que entrou pelo lado direito, o Galhardo, e concluiu, o goleiro fez a defesa. Tem ainda um chute do Heitor. Quer dizer, e além dos gols, e aquele lance de impedimento, que estava realmente impedimento, né? Que era pouca coisa, mas estava, e pouca coisa é impedido. E o Inter no primeiro tempo poderia ter liquidado a fatura. Aliás, o Cudê disse isso depois, né? Quando aparece a chance, tem que matar. Principalmente num jogo desse tamanho, num jogo grande. No segundo tempo, o mérito do Cudê ontem, nos 45 minutos iniciais, foi proibir dois jogadores fundamentais do Flamengo de jogarem. O Gerson e o Everton do lado direito, Ribeiro, né? Os dois não tocaram na bola, o Flamengo chegou uma vez só no gol no primeiro tempo. Esse foi o grande mérito. No segundo tempo, quando o Inter foi daqui a pouco garantiu o resultado, o Flamengo sentiu que não tinha mais opções, que tinha que partir para cima. E aí falou alto a qualidade. É inconcebível que numa área povoada como estava naquela altura do jogo, lá no finalzinho, um jogador da estatura do Everton Ribeiro tenha tido a facilidade para cabecear. Não dá para lamentar, foi um empate grandioso. E fica a esperança de que o Inter possa, daqui para frente, repetir os 45 minutos de ontem, na maioria do tempo nos próximos jogos. Isso acontecendo, eu não sei se vai ser campeão, não é isso? Até acho que não vai. Acho que o Flamengo tem muito mais qualidade, mais reposição, mas ele vai dar um calor. Ele vai brigar por isso. Então, foi animador o Internacional ontem nos 45 minutos. O treinador do Flamengo disse que saiu daqui lastimando o empate, porque o segundo tempo do Flamengo foi maravilhoso. Alô, seu Domi, o futebol tem dois tempos. Ele não viu o primeiro tempo. Eu vou dizer mais, Guinha, em cima do seu gancho aí, o Internacional fez um jogo muito perto da perfeição no primeiro tempo, especialmente nessa ação ofensiva de marcar alto e provocar erros do Flamengo. Houve muita gente, muito torcedor do Flamengo dizendo, não, pois o Inter ganhou o primeiro tempo porque o Flamengo entregou duas bolas. Não, falta você voltar um passo para trás. Por que o Flamengo entregou? Porque houve uma marcação. Coisas, né, Maurício? As duas claro, coisas, houve uma marcação extraordinária do Inter forçando o erro e de parte do treinador espanhol, que gosta de uma pardalice. O primeiro tempo dele ontem é um primeiro tempo lesa pátria, o que é problema dos flamenguistas. Ele pega o Gerson, que é um jogador que por dentro deveria estar na seleção brasileira, e transforma o Gerson em ponta esquerda. Anula o Gerson, tira o Gerson do jogo. No intervalo, ele corrige. E o Gerson vai para dentro e vira um dos melhores em campo. E o Vitinho vai para o lado. Bom, este problema, o Internacional poderia, e teve chance, inclusive, de poder aproveitar essa pardalice do Domi e matar o jogo no primeiro tempo pela excelência do seu jogo. No segundo tempo, cresce toda a qualidade do Flamengo, a correção feita pelo treinador, e o resultado fica maravilhoso. É claro que há um prejuízo, Pedro, e você, muito certamente na narração, colocou isso, a frustração de quem estava conseguindo um objetivo épico. O Internacional estava ganhando o jogo dramática e heroicamente. E aí tem um gol que é uma construção de qualidade. O Gerson come 3 caras para dentro, dribla e chuta com o pé direito, ele que é canhoto, e vem o Everton Ribeiro, se posiciona, antecipa, faz o gol. Olha, 2-2 merecido de um jogo maravilhoso.
E esse Malenotti, jogo, como é que- Maurício... Olha, Maurício, Esse jogo, Malenotti, ele tem Malenotti, Oi. como é que terminou o teu domingo? Oi. Me diz- não dizem 10 minutos, dizem 1 minuto, Malenotti. Como é que terminou o teu domingo? tá bom, Pedro. O minuto do Malenotti, tá bom. O Malenuto, então. Olha, Pedro, na verdade, assim, ó, quando um jogo é de alto nível, como a gente presenciou ontem mesmo, né? Como a gente assistiu ontem, ele realmente, qualquer detalhe faz a diferença, né? E tanto é que o Marcos Guilherme teve a bola na trave, né? O Felipe Luiz de volta teve uma bola no travessão, o Heitor, né? A torcida já passa a cantar, né? Ponte que partiu, Heitor, o melhor goleiro do Brasil. O Heitor fez 2 defesas ontem fantásticas, né? No chute do Vitinho e depois na conclusão do Pedro. Então eu acho que, na verdade, assim, o que fica do jogo de ontem é que realmente o Internacional tem condições de encarar esse campeonato mesmo, e a exceção dos jogos que realmente são contra bichos de 7 cabeças, como é o caso do Flamengo, no restante dos outros jogos tem que fazer prevalecer a força ofensiva que criou durante todo esse primeiro turno, né? E de repente a gente vislumbrar aí que possa sim conquistar esse campeonato. Resta saber se o Flamengo realmente vai empatar 5 e perder 3 no segundo turno, né? Mas se por um acaso isso acontecer, a gente tem que estar em cima, porque na verdade, chegou. assim, cobra... Não, porque na verdade é o seguinte, Pedro, ontem o ditado aquele fez jus, né? Cobra não se cria, cobra se mata. Quando o Inter podia matar o Flamengo, não matou e custou caro depois esses 2 pontinhos. O nosso cudezista de plantão, Leonardo Oliveira, certamente viveu um domingo esplendoroso naquele primeiro tempo, de pressão, dos zagueiros do Flamengo ficando tontos, o Inter marcando eles em cima, provocando o erro. Que loucura, hein, Leonardo Oliveira? Tudo bem, Pedrão? Que bom estar de volta. Tudo. Passei uns dias fora aí, passei por uma cirurgia no joelho, mas já estou de volta às atividades. Olha, Pedro, eu acrescentaria mais um jogador à lista que o Guerra disse que o Inter não deixou jogar, que é um jogador importantíssimo no esquema do Flamengo, que é o Felipe Luiz. O Marcos Guilherme teve uma participação tática, que o Felipe Luiz é o lateral que vai por dentro, que é quase um armador. E ele no primeiro tempo não jogou. No segundo tempo, sem o Marcos Guilherme, ele teve mais espaço. Para mim, foi o jogo do ano no Brasil. E esse jogo ele tem um simbolismo, né? Que é possível sim a gente ter um padrão de jogo, a gente ter um nível de jogo igual ao que tem na Europa. É bem verdade que isso teve um preço. O Flamengo usou reservas na quarta, o Inter usou reservas na quinta, não tem como jogar 2 vezes por semana naquele nível de intensidade. Os melhores jogadores, o Flamengo tem um grupo numeroso, tem qualidade. O Flamengo tem grupo de campeonato europeu. O Inter não tem tantas alternativas assim. Eu não estou falando de jogadores, tá? Não vou falar de jogadores. Os melhores jogadores do mundo estão do lado de lá do oceano. Mas em termos de ideia de jogo, de velocidade, de intensidade, de conceito, atualizadíssimos os 2 técnicos, foi um jogo que, se colocasse o selo de Premier League, de Liga dos Campeões, a gente poderia assistir, olha, rezando, né, crédulo de que aquele é um jogo de campeonato inglês, que é um campeonato europeu. Porque o primeiro tempo, principalmente, foi de nível de campeonato europeu. Nesses 4 dias que eu passei fora, Pedro, eu assistia muito futebol, vi muito futebol mesmo. E eu não vi, olha, eu vi Barcelona e Real, eu vi Manchester United e Chelsea, eu vi antes do jogo do Inter ontem, Leicester e Arsenal, e nenhum desses jogos foi melhor do que o primeiro tempo de Inter e Flamengo. O Inter teve uma queda no segundo tempo, é verdade, e não tem como ser diferente, né, Pedro? O Inter não tem reposição, mas foi o jogo do ano no Brasil e não perdemos em nada. É um bom sinal mas eu que o acho Brasil que pode sim jogar dessa forma. eu acho que é um pouco cruel tu determinar só a queda do Inter, porque tem a ascensão do Flamengo. Ele botou o Gerson no meio, quer dizer, o Flamengo se recompôs, porque o Flamengo, Davi, ele perdendo, ele vai pra cima, né? Ele é o Flamengo, né? Mas aí tem o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que elogiar o Cudê. O Cudê, eu Sem acho dúvida. que é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro hoje. E eu acho que eu não concordo com o Léo, não, que quando fala dos 2 técnicos... Nós estamos falando do Cudê num jogo só. Não, eu não estou falando jogo só, ele é líder do brasileiro. Não, esse ele é outro líder problema. do campeonato, mas esse é outro problema. O Cuiabá é o líder da Série B e não tem o melhor treinador, não é isso? Mas o Cuiabá certamente tem seus méritos na Série B. Mas não tem o melhor treinador. É isso que eu quero te dizer, é o seguinte. Ontem ele foi muito bem. Muito bem.
Agora tem uma coisa que a gente precisa entender também e precisa descobrir. Por que o Inter não tem a maioria dos seus jogos a atitude que teve ontem? Por quê? Ontem se motivou porque era o Flamengo, se poupou no meio da semana para jogar o campeonato contra o Flamengo? Pode ser, pode ser. Agora, vamos esperar. Devagar. A segunda-feira no Sala de Redação é sempre um perigo. Porque depois vem a quarta. E na quinta já tá aquele negócio. Mas peraí, mas nós não estamos falando da segunda-feira, gente. nós estamos falando de um turno inteiro do campeonato. Falta um jogo para terminar o turno. Os resultados são maravilhosos. As atuações nem tanto. Mas tu tá falando de um time que tem precariedades no seu grupo. Nem o Inter tanto. Tem precariedades. Mas os outros excluindo o Flamengo, também tem. Não, o Flamengo também tem. Alguns não. O Grêmio, por exemplo, tem um grupo melhor do que o Inter. O Palmeiras tem grupo melhor do que o Inter. Eu não sei se o Grêmio Atlético hoje tem grupo melhor do que o Inter. Hoje eu não sei. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Agora, eu tenho minhas dúvidas. Agora o que eu tô vendo do trabalho do Cudê é um trabalho que ele tem um planejamento. Por exemplo, quando ele poupa os jogadores no meio da semana na Libertadores, era para fazer aquele primeiro tempo com tanta fúria na retomada de bola, tanto que os gols do Inter foram assim, foram nessa marcação em cima, bom, que é difícil assim, já fazer. Tô até com pena do Juventude, que a fúria que o Grêmio vai ter na quinta-feira, porque poupou todo mundo, né? Não, mas eu não tô, mas talvez o Grêmio não faça igual. Pedro. O que se tem no time do Cudê é um time que está treinado. Os jogadores sabem o que estão fazendo. Os jogadores sabem o que estão fazendo. E a gente vê claramente pelo rendimento de alguns jogadores, pela forma como se comportam, alguns jogadores que até são medianos. Por exemplo, o Patrick e o Galhardo não são excepcionais jogadores, tá? Mas eles sabem o que fazem. Tem um lance do Galhardo que ele toca a bola pro companheiro e parte, arranca em velocidade, porque ele sabe que vai receber a bola na frente. No primeiro tempo, eu não me lembro agora qual foi o desfecho do lance, tá? Mas foi um lance de perigo do Inter, assim, tá? Que ele sabe que vai receber na frente. O Patrick é outro. A movimentação dele, tu vê que ele sabe como é que ele tem que se movimentar em campo, o que ele tem que fazer. Aquela mordida que o Inter faz na saída de bola. A zaga do Flamengo errou, porque aí eu não concordo com o Léo nessa parte aí, porque o técnico do Flamengo não é um bom técnico. Ao contrário do Cudê. O técnico do Flamengo inventa, é muito elenco, é muito avião para pouco piloto. Não, aqui, além disso, além do Gerson estar jogando de ponta esquerda, por que um time quando tá jogando contra um adversário que marca em cima e com essa voracidade que estava marcando no Internacional, o time tem que jogar bola longa. Isso é meio Cassiano. É Cassiano. E aí tu luta pela segunda bola, pelo rebote. Se tu tem um cara como o Pedro na frente, que é o melhor centroavante, talvez o melhor centroavante do mundo hoje em dia, metendo com o Cristiano Ronaldo, que está jogando impressionante. Ninguém consegue tirar a bola dele. Calma, Davi. Não, joga demais. Joga bola. Ele é o centroavante da seleção brasileira. Davi, concordo contigo. O Pedro, ele não é melhor do que o Gabigol. Ele é melhor do que todos os outros centroavantes que o Tite tem para a seleção brasileira. Sim, tranquilo. Porque o Tite não tem esse jogador. Não, tranquilamente forte, veloz, habilidoso, finalizador. Técnica. Ele deu um chapéu no meio do campo ali que foi uma piada. Não, ele joga demais. Joga demais. Então tu tem. Só para completar um raciocínio ali, ó. Se tu tem um jogador desses lá na frente, tu pode fazer a bola longa. Porque ele vai saber o que fazer com aquela bola. Quando a bola vem que nem uma melancia, ele transforma ela numa ameixa. Entende? Porque ele sabe o que fazer com ela. Não, e quando tu erra uma vez, tudo bem. Agora tu errar duas vezes. E continuar errando. Ele passou todo o primeiro tempo errando. A zaga do Flamengo tá sacanagem. Esse erro foi forte, viu, Duda? Esse erro da saída de bola que o Internacional tentava matar enquanto teve o fôlego, conseguiu matar. Mas há um erro estrutural que o Domi comete ao longo do primeiro tempo, que ajuda o Internacional, que já jogava perto da perfeição, ajuda o Internacional a ter uma supremacia tão grande que se virasse 3-1, não seria nenhum absurdo. Que é você isolar um jogador da qualidade do Gerson num corredor, longe da criação e de lado ou de costas para o campo, o que é de um equívoco profundo. O barraqueiro da Pedra do Leme, lá na ponta do Leme, sabe que o Gerson joga por dentro, não joga no corredor. Mas aí o cara perde 45 minutos para se dar conta disso. Isso é o problema do Flamengo, não é a primeira vez que o Flamengo se atrapalha, porque o Gerson se atrapalha.
O Aí, Inter Maurício, Colocou também é verdade. Se tu tá sendo marcado em cima, dá um bico pra longe. Não, mas e aí tu termina com essa marcação. Não, Pedro, eu concordo que no momento de máxima urgência, sim, tá? Mas, por exemplo, o mesmo jogador que erra no primeiro gol é o cara que inicia a jogada pro segundo gol. É o passe pro Pedro, limpo pro Pedro fazer tirar o Zé Gabriel com o corpo e fazer o gol. Sim, mas ali não era a hora de dar o balão. Flamengo. Foi a única chance do Flamengo no primeiro tempo. Mas ali não era a hora de dar o balão. Ali era a hora de sair jogando. A hora de dar o balão é quando tá pressionado. Não, mas tá apertado, tu tem que tirar. O Inter tentou dar o balão no segundo tempo. O zagueiro quando tá apertado, ele é máxima segurança. Ele é sempre o último. Ele não pode inventar, brincar, brilhar. Zagueiro não tem que brilhar. O zagueiro bom zagueiro, ele tem que odiar a bola. Não pode errar duas vezes, né? No mesmo jogo, numa final do campeonato. Em 2019 teve uma mudança na regra e é uma mudança que ela parece sutil, mas ela muda o futebol, tá? Que é aquela mudança em que o goleiro pode passar a bola para o zagueiro dentro da área. A partir daí, o que acontece? Os times começam a sair com a bola trabalhada de trás, para ter uma construção mais fluida, para o jogo ficar mais limpo, né? Vai ter muitos erros? Vai ter muitos erros. Hoje, inclusive, a gente tem um grupo de amigos aqui, até muitos ex-colegas de 0 Hora e tal, a gente discute muito futebol. E um deles, o Marcos Souza, me mandou saiu o relatório da UEFA, da última Champions League. Sabe quantos chutões o Bayern de Munique, campeão, deu em toda a Liga dos Campeões? Um. É uma mudança que quantos zagueiros brasileiros jogariam hoje na Champions League? Zagueiros? Quantos brasileiros? Que é uma mudança. Para sair jogando, quantos jogariam? É uma mudança. Não, mas aí eu gosto de sair jogando, Léo. A minha única crítica é assim, quando tu erra uma vez, na segunda tu tem que aprender com o teu erro. Não, tu tem que sair jogando quando tu pode sair jogando. Não, tu tem que sair, Léo, tu tem que sair jogando. O Palmeiras fez um gol do Luiz Adriano com uma cagada. É a mesma coisa, Uma cagada da zaga. Sim, mas aí tu pode sair jogando. Léo, assim, ó, mas o medo pode tu não sair vai jogar, jogando. Então. Por medo tu vai te livrar da bola. O Inter, Léo, não é medo. Tu errou uma vez, tu não pode errar duas vezes. Não, errar uma vez tudo bem. Duda, o zagueiro não pode errar nenhuma vez. O zagueiro, bom zagueiro, como goleiro, ele não pode errar nenhuma vez. Então, se ele está apertado, ele bota a bola pela lateral, ele dá o chutão, ele se livra da bola, porque ele não pode errar. Isso aí no caso, regra básica. No caso, é regra básica. Sim, não é time. Qualquer zagueiro é assim. Mas o zagueiro está sempre apertado. Não, ele não está sempre apertado. Ele não tá no segundo tempo, eles não estavam apertados. O gol que o Inter leva é uma bola que o Lomba toca pra lateral. Tanto é verdade que os zagueiros o Lomba tenta fazer uma ligação direta, a bola sai pra lateral. É cobrado lateral, o Potker não marca. No segundo tempo, os zagueiros do Flamengo não estão apertados. Tanto é verdade que os zagueiros não estão apertados. Os zagueiros não estão apertados. Que nós estamos vendo em várias equipes os zagueiros receberem a bola logo na saída da pequena área. Eles vão lá do lado do goleiro, um de cada lado, receber ali para sair jogando ali. Então, quer dizer, se nós temos que jogar como jogam na Europa, Champions League, vamos pagar salário de lá, porque nós estamos pagando mal. Nós podemos treinar, não precisa pagar salário de lá. Nós não temos tempo, nós não temos tempo para treinar. Tudo bem, primeira coisa, tu mesmo dizes todos os dias, tem que alterar porque não tem tempo. Muito bem, concordo. Exato. Agora vamos fazer o seguinte, nós não temos a qualidade que os caras têm. Nós estamos querendo jogar um futebol que eles têm muito mais qualidade do que nós. Nós temos que jogar de acordo com a nossa qualidade. Essa ideia de quebrar a bola, essa ideia de dar chutão, ela é uma ideia que está ficando, é uma virada de chave no futebol. É um processo que está se iniciando, vai ter muitos erros, claro que vai ter. E tu tem razão, Guerra. Tem que entender qual é o teu time. Tu tem que entender qual é o teu time. Não é assim. Tem razão, Davi. Eu vou dar para vocês um time na América, vou dar um time para vocês na América do Sul, que não sai assim, que dá chutão. E é um baita time. River Plate, podem olhar, não sai jogando, é chutão. Sabe por quê? Porque ele confia dos caras do meio pra frente. Dos meio pra trás, ele não sabe o que vai acontecer. Tu tá apertado, o adversário tá te pressionando, tu não vai ficar tocando a bola na tua pequena área, na tua grande área. Não vai ficar tocando a bola na área. Bota a bola pra frente, e lá tu vai resolver. E aí tu espera.
Porque o jogo ele não vai ficar igual o tempo todo. Não, espera. Porque um time como o Inter, por exemplo, aquela correria que ele estava lá, vai chegar um momento que ele vai arrefecer. Aí é o tempo de tocar a bola e de ganhar. O Grêmio ganhou o Grenal assim. Os dois, A questão é Grenais regra todos. e exceção, Davi. Você tem uma regra que é uma regra perfeita, que é a regra de jogar com a qualidade de trás, passando por todos os setores, até chegar na zona de conclusão. Esta é a regra. Qual é a exceção? Se você for marcado e não tiver qualidade técnica para superar essa marcação, aí você vai rifar a bola, porque é uma questão de sobrevivência. Mas não inverta. Não inverta primeiro tentando dar o bico na bola, porque aí é rifa, não é mais futebol. Aí você joga não é primeiro. Não, peraí. Não é primeiro dar o bico, não é isso, Maurício. Eu não estou dizendo isso. Então, claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que se tu tá jogando contra um time que tá te marcando em cima, como o Bayern faz, como o Inter tá fazendo agora, como outros times fazem isso, o teu adversário tá marcando em cima o tempo todo, não fica tocando a bola dentro da área. Não fica tocando. Davi, tu espera um pouco que o jogo vai mudar. Espera um pouco que ele muda. Agora, se tu inventar de sair tocando. Ontem, o Flamengo poderia ter tomado 4 no primeiro tempo, fazendo isso. Era justo. Fazendo isso, tocando a bola desde a pequena área. Porque assim, isso que está dizendo, o ideal é o cara sair jogando, toca a bola, dá 15, 20, 50 passes e faz o gol. O ideal também é o centroavante pegar a bola, driblar 13 e meter no canto. Só que não é assim que acontece. Mas se você tiver o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique não faz. A partir do momento que tu tem uma ideia de jogo, tá? E a ideia de jogo do Flamengo é essa, de sair com a bola trabalhada de trás, aí um jogo entrega de 2 gols pro time que marca mais. Eu gosto da ideia. Mas também faz. O que acontece? Eu tenho lido bastante, eu li os 2 livros do Guardiola, tô terminando o livro do Klopp. Leu o meu livro, rapaz. Leu o meu livro. Não, o que eles dizem? A Bíblia ele não lê. Bíblia ele não lê. Mas essas são as bíblias do futebol, Davi. Mas assim, o que é um incréu, Pedro Ernesto. Não, Leonardo, não, depois que o Moledo deu 30 bagos ontem, eu vou ligar pra ele. O Maurício eu vou convidar ele pra vir aqui em casa, eu vou fazer uma janta pra ele, vou convidar ele pra dormir comigo, rapaz. O Maurício disse uma coisa. Eu adorei ele. O Maurício, deixa eu dizer só uma coisa aqui, que pra não perder o gancho do Maurício. O Maurício disse uma coisa aqui, que é melhor sorteio dando bico pra frente. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta simples. Aonde é que é mais fácil tu destruir o adversário quando ele te ataca? Quando tu perde a bola atrás ou quando tu perde ela do meio para frente? Mas a premissa não é perder a bola, Guerrinha. Você tem que ter a qualidade para sair jogando. Mas a qualidade não tem, esse é o problema. Tá provado. Não, mas o Gustavo Henrique não tem, o Rodrigo Caio tem. Não, onde você tá certo, Guerra. O goleiro é chamado para jogar todas as jogadas. Volta sempre no goleiro, por confiança no goleiro. Ele faz parte do jogo, Guerra. Não, o goleiro faz parte para defender. Não, mas tá errado. O Marcelo Lomba, no Bem Amigos, no Bem Amigos, ele disse o seguinte, Guerra: eu corria 3 km por jogo. Eu tô correndo 6, 7. Tá errado. Mudou o jogo. O goleiro do Atlético Goianense. O Atlético Goianense tomou agora nos últimos jogos. Correu 12 quilômetros. Tomou 3 gols por causa do Jean. Tomou 3 gols por causa do Jean. Não, o goleiro é pra defender. Não, o atacante é pra fazer gol. Só o que a gente tá discutindo, só deixa eu entender que assim... O goleiro é pra jogar, Duda. Deixa eu só entender qual é a discussão. A discussão é a saída de bola pelo chão, trabalhada, com o jogo apoiado. Tá, só deixa eu entender. Não é porque tu tá falando isso que tu acha que os outros não gostam disso, né? Só pra eu não parecer, porque senão... Não, do jeito que tu tá falando, e eu tô te contrapondo, é que eu gosto disso, tá? Eu só sou contra o... Não é... Eu quero só deixar minha posição, então, aí depois vocês discutem. Eu acho que pela qualidade dos nossos zagueiros tem que simplificar. O Van Dijk saindo jogando é uma maravilha. Não, mas é que daí o jogo, aí tu não tá de jogo, Guerra, aí vai ser bola aérea o tempo todo. Tu quer ver uma coisa? Eu vou citar o caso do Internacional. O Internacional sai jogando, dá no volante, o volante volta no zagueiro ou no goleiro. Não, tem que jogar pra frente. Não adianta sair jogando, tu vai voltar lá atrás de novo. Não, e curiosamente, o zagueiro que não sabia fazer isso é o que ajeitou a zaga do Inter. Curiosamente, que é o Moledo, que é o melhor dos últimos jogos sempre. Que é o que teoricamente não sabia jogar. Não, mas é o melhor zagueiro. Não sabe, é só o melhor zagueiro do Inter. Exatamente, mas joga. Então, aí que tá, é que eu gosto de sair jogando. Só que se o cara erra uma vez... Quando não der pra ser jogando, dá o balão. É só mas isso. Aí, Duda, é muito aí simples. Por isso que eu trouxe, Pedro, os 2 livros. Só para encerrar, só para encerrar da minha parte. Por isso que eu trouxe os 2 livros. Nesses 2 livros, nos 3, na verdade, que o do Guardiola são 2 tomos, o que eles dizem?
que o erro faz parte, que tu vai arriscar. E tu vai errar, e vai ter lance que tu vai errar. Mas é que eles não abrem mão de que tu arrisque, mas com os zagueiros deles é mais difícil. Eu só vou ler o livro do Guardiola depois que ele treinar o Curitiba. Antes de treinar o Curitiba, não leio. É que óbvio o Curitiba não faz convite pra ele, ô Davi. O Curitiba não convida o Guardiola, ele tem que ficar no City mesmo. Pois é, aí que tá, o Curitiba tem que convidar. O Curitiba aqui, ó. Deixa eu só sabe lembrar. Não, olha aqui, tem coisa importante aqui que não tem nada a ver com futebol, nem com zaga, nem com nada. Mas eu vou falar do top of mind, do top executivo. Sabe quem é que levou? A Ruder. Sabe por quê? Porque ela minuto e... Primeiro, deixa eu lembrar para vocês que tu estavas lá, privilegiadamente, que é um comentarista privilegiado do grupo RBS, em Curitiba, para assistir o jogo que não passou na TV, mas que foi visto por todos nós da Rádio Gaúcha, porque a Rádio Gaúcha tinha uma equipe completa, com o Marcelo Debono, o Diogo Oliveira e também o Leonardo Acosta. Ou seja, a Rádio Gaúcha dentro do seu DNA, né? Dentro daquilo que é historicamente a sua forma de agir, entregando para o seu ouvinte aquilo que ele não pode ter por outros canais. A Rádio Gaúcha faz isso. Bom, Diogo, vamos lá. Chegando de viagem e contando o que tu viu por lá, como é que estão as mulheres bonitas, o futebol, essa coisa toda lá. Mulheres não vi nenhuma, Pedro. Só trabalho, máscara e estádio, hotel. Sobre ser privilegiado ou não, eu me reservo o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra mim. Então, é uma questão jurídica, tá? Então, onde é que tu tá agora, Diogo? Mas, agora exatamente agora eu tô em casa. Ah, tá. Por quê? Tá um som ambiente de... Tá estranho, né? Parece que tá dentro do banheiro, mas segue adiante. Acho que ele tá dentro do banheiro. Não tô dentro do banheiro. Não tô dentro do Abre a banheiro. janela, Diogo. Mas enfim. Não tem problema. Vai ver, Pode então fazer. Vai ver que tá faltando é isso. Vai no banheiro. Não, mas olha aqui, ó, na verdade o Grêmio teve mais sorte que juízo, porque o Grêmio jogou com um time completamente alternativo, time reserva, jogou muito mal, o primeiro tempo inexistiu. A sorte do Grêmio é que o Atlético é um time muito ruim, né, muito deficiente. Sim, as coisas não aconteciam. O Tassiano não era armador, pelos lados o Everton não aparecia no jogo, o Everton genérico pela esquerda, o Luiz Fernando tentava alguma coisa. Primeiro tempo, talvez o Darlan conseguiu algum tipo de lucidez assim. Perdido e assim, porque ele não é centroavante, então ele ficava lá na frente, se ele recuasse, o Renato pediu isso, mas o Grêmio não conseguiu fazer. Ele e o Tassiano ficarem um pouquinho mais atrás, para os dois caras dos lados entrarem em diagonal, para o Grêmio tentar alguma coisa, mas nada aconteceu. Sabe, Pedro, aquele jogo assim picado, mascado, a inversão de bola dava na lateral, ia tentar fazer uma triangulação, o passe saía um pouquinho para o lado e dava contra-ataque, finalizações erradas. O Grêmio acabou tendo a rigor, chute mesmo no gol do Ferreirinha. Então, fez 2 gols tendo uma finalização, porque o gol do Grêmio foi contra. Melhorou no segundo tempo com o PP. Aí sim, em relação ao primeiro, foi da água pro vinho. O pessoal teve volume no primeiro tempo. A gente disse na transmissão que bastava entrar um titular de qualidade, era o PP, que tem muita qualidade, e o Grêmio poderia fazer algo muito diferente. Foi o que aconteceu. Entrou primeiro o PP do lado esquerdo, já deu um pouco mais de volume, depois entrou o Ferreirinha e o Grêmio caminhou a vitória. O Renato, ele... é muito difícil tu comentar coisas que o Renato aplica, porque assim, o Grêmio, o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso pelas circunstâncias, pela escolha dele, mas assim, ele tinha tudo, mas tudo para receber uma enxurrada de críticas. Assim. E aí o Renato consegue, porque ele realmente é impressionante. A gente tá discutindo no primeiro bloco uma coisa, né, sobre a tal de saída de jogo, um jogo maravilhoso e tal. Porra, o Renato com esse Flamengo aí, o Renato jogou melhor que esse Flamengo no Maracanã. Desse treinador aí. O Renato contra o Cudê tem ele tá invicto. Ou seja, os 2 melhores do campeonato, o Renato não perdeu pros caras. Tu tá entendendo? É uma loucura tu querer comentar o Renato. Não é simples. Tu tem que realmente estudar para tentar entender tudo que o Renato apronta, porque ele apronta. Ontem ele escala um time que quando tu olha no papel, tu assim, não tem nenhuma chance do Grêmio ganhar esse jogo. Não tem nenhuma chance. E não ganhou. E não ganhou. Perdeu de 1 a 0 no primeiro tempo. E não ganhou pela atitude do time, pelo meio campo que o teu time tá, né, escalado. O Everton, genérico, é muito aquém a qualquer guri da base do Grêmio. É uma coisa inacreditável, assim. O tanto Ferreira quanto o PP, eles são muito acima do Everton genérico, né? Eu digo os dois porque eles jogam pelo lado esquerdo, né? Que é onde o Everton genérico jogou. Aí entra um titular e as coisas melhoram.
O gol, ele é contra qualquer tipo de probabilidade. É um balão de um goleiro criticado contra todo o que nós falamos no primeiro bloco, onde tem um cara que tá ligado, parece que está a fim de jogar, que é o Ferreira, que entra sempre com uma vontade gigantesca de querer ser titular, e faz o gol. Né? Tem um outro chute lá dele também, ali por cima e tal. É muito difícil, porque o certo seria nós realmente pontuarmos o que o Renato fez. Só que o Renato vai lá e vence o jogo. Para eu parar de falar, para liberar os outros. Só a última coisa, tá? A única coisa que eu queria do Renato nesse momento era assim, que ele fosse honesto com os torcedores e disse assim, a gente não quer o brasileiro de verdade. Não só agir. Parece que a gente combinou. Quero pegar esse seu gancho. Tipo assim, porque nem só agir, Maurício. Me fala, cara. Me fala pra eu parar de me iludir, tá entendendo? Tipo assim, seja honesto comigo. Seja honesto. E quando eu peço honestidade, eu não tô dizendo que ele tá mentindo. Eu estou dizendo que ele me deixa num mar de subjetividade. O que tá acontecendo nos domingos, nos finais de semana, que são quando eu jogo o final de semana? O que eu faço? Eu torço pro Grêmio subir e tentar ser campeão? Ou fico esperando chegar a semana, que é quando realmente vai importar? É que ontem o que aconteceu, por exemplo, no pós-jogo, o Renato é um cara que algumas vezes ele é o meu candidato ao lugar do Tite na seleção depois de 2022, de tanto que eu gosto do trabalho dele. Mas algumas vezes ele se deixa vencer por um pecado capital que atrasa a sua carreira historicamente, chama-se soberba. O Renato ontem ganha o jogo, do jeito dele e tal. O que ele vai para o microfone depois e diz? O Grêmio não vai largar o Campeonato Brasileiro. Não, tem tudo errado nesse tempo de verbo. O Grêmio não vai largar o Campeonato Brasileiro pelo singelo motivo de que já largou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez uma opção que não é só da cabeça do Renato, é uma opção que tem o presidente Romildo, tem o vice de futebol, tem o cara das contas e das finanças. Onde é que o Grêmio tem mais chance de ganhar título, faixa e dinheiro? É no Brasileiro ou é nas Copas? É nas Copas. Então, contra o Atlético Paranaense vai o time Z. Mas o Renato diz ao final do jogo que ele ganha que o Grêmio não vai largar o Brasileirão. Renato, o Grêmio já largou o Campeonato Brasileiro e o primeiro a saber é você. Agora, o jogo de ontem, o Diogo bem descreveu aí, quando entraram dois jogadores de um pouco mais criativos, né? O PP e o Ferreirinha, o jogo mudou, né? E o Grêmio venceu por causa deles, né? A jogada do primeiro gol é do PP, né? E depois o Ferreirinha amplia, né? Faz o segundo gol, né? Esse jogo demonstra algo que eu não sei se vai acontecer, provavelmente não, porque quando a gente fala, em geral o Renato não faz, né? Quando todo mundo está falando, em geral o Renato não faz, porque o Renato, eu já descrevi o Renato e acho que ele é mesmo, o melhor técnico do Grêmio do mundo, sabe? Não tem técnico do Grêmio melhor do que o Renato, né? Impossível, então, porque ele chega e as coisas acontecem e vão, porque ele está no Grêmio. É uma conjunção que existe, sabe? Daquela estátua, não sei o que acontece, que as coisas vão acontecendo quando o Renato está no Grêmio. É o casamento perfeito, né, Davi? É o casamento perfeito. E ele é instintivo, né, Pedro Ernesto? Ele não é racional, ele é instintivo. Então, às vezes acontecem erros, ou a gente critica, como o Renato não ter aproveitado a oportunidade, eu já falei várias vezes ali, de colocar aquele ataque que a gente descreveu, PP, TT e Everton, por exemplo, ou PP e Everton, e agora ele tem o Ferreirinha, que talvez não seja um Everton, talvez não seja um PP, talvez não seja um TT, eu não sei o que vai ser o Ferreirinha. Eu sei que ele, nesse momento, é mais do que muitos desses jogadores estão jogando. Ô Davi, o Ferreirinha tem que jogar, Davi. Pelo amor de Deus, o que eu tô dizendo. Faz gol. Mas eu acho que ele não vai jogar. Não, exato, concordo contigo, Davi, desculpa. Não, mas ele tem de jogar, O PP era segundo goleador do Grêmio e tinha o Everton na ponta esquerda. E ele sempre foi reserva. Pois é, mas aí que o futebol precisa ser... Aí que o técnico precisa se reinventar, precisa rever alguns conceitos, precisa atropelar alguns preceitos dele. Ah, tu tem o PP e o Everton, não precisa esperar o Everton ir embora pro PP assumir a posição com quase 24 anos. E agora o Ferreirinha vai assumir quando o PP for embora. Daqui uns 4 anos, quando ele tiver 25, ele entra no time. Pode jogar na direita. O Ferreira entrou, Diogo. O Ferreira entrou e empatou um jogo aí contra o Fortaleza, né? Acho que foi.
Agora ele entra contra o Atlético Paranaense e ele resolve. Lá atrás, contra o Novo Hamburgo, antes do rolo, ele entrou e resolveu um jogo. Tinha o Everton ainda. Até estávamos juntos nesse jogo. Ele entra e resolve. Então, esse jogador que tem o gol, esse jogador que é vertical e que tem o gol, que tem a estrela, esse jogador tem de ter espaço, de crescimento. Ele não pode ser contido. Não, sobre a estratégia do Grêmio, que eu não compreendo, Davi, o que eu não compreendo é o seguinte. A gente já combinou, acertou, meio assim um acerto nacional, de que nesse ano maluco, diferente, pandemia, Covid, teste, viagem, quarta, domingo, alguns jogadores têm que preservar. Ok, não tem problema. Agora, o problema é não levar quase todos os titulares para o jogo. Puxa vida, se eles tivessem ficado no banco, por exemplo, eles iam de alguma maneira descansar, eles não iam jogar, eles não iam ter a mesma minutagem, e tu sinaliza para o ambiente, olha, é um campeonato que a gente ainda está dentro, os caras estão aqui, estão mobilizados, não estão jogando porque ninguém é máquina, mas eles estão aqui no banco. E aí daqui a pouco entra um e ajuda, como era o caso do PP. O Inter tem feito isso, inclusive, né? Às vezes não joga com o time todo principal, mas tá lá o Galhardo no banco, o Edenilson no banco, o Patrick no banco, entra um pouquinho, às vezes consegue, às vezes não consegue, mas aí a gente compreende. Agora o Grêmio não, o Grêmio deixou, a mente do Grêmio ficou em Porto Alegre, com os titulares, pensando no Juventude, e com todo esse acréscimo, né, que vocês já falaram disso, né? O jogo é quinta-feira, não é contra o Manchester City, não tem viagem, o Grêmio depois vai jogar só na segunda-feira. Então, assim, o Grêmio teve mais sorte que o juiz. Mas se o Grêmio repetir essa estratégia de novo contra o adversário melhor, Duda, talvez ele não tenha a mesma sorte. Não, mas aí é que tá, é que eu insisto, assim, se tu deixa claro os teus objetivos, não tem uma revolução em rede social, que tá certo, tipo assim, o técnico tem que fazer o que ele entende, o que a direção entende. Eu lembro que no início do ano o Renato falou, cara, nós vamos fazer o que a direção entender que seja o que tem que fazer. E é óbvio que eu sei que são as Copas, tu entende? Não precisa dizer, mas precisa dizer. Eu quero ouvir que o Renato diz assim, cara, a gente vai ficar poupando sim. O Brasileirão é nosso segundo plano. Não, mas a direção fecha com ele, né? Também não vamos só no ou do contrário, Renato, não sei. Eu não sei se a galinha vem, o ovo vem da galinha ou vice-versa. Não importa, nós temos dois ovos que estão no mesmo ninho. Não, a decisão sozinho o Renato não toma. É Estado para o presidente. Então, assim, é um fato. As Copas são a prioridade. Tá bom. Só que eu queria ouvir direito isso aí. Porque senão eu não fico tão estressado, eu não me dedico tanto no final de semana, eu vou lá olhar, vou analisar, vou querer saber e tudo mais. Mas agora eu não fico olhando a tabela indignado que o Grêmio está em 9º, 10º, sei lá, 8º, brigando ali. Não, eu sei que o objetivo do Grêmio é chegar em 6º, 7º, 4º, 5º, né? Tipo assim, dependendo das vagas paralelas aí, tu belisca a fase de grupo. Se não, Libertadores aquela do início do ano ali, a pré. É isso aí. Mas acontece, Duda, que esse novo calendário que espichou a Copa do Brasil e que transformou, e eu não tô falando pré-pandemia, tá? Que espichou a Copa do Brasil e a Libertadores, ela tornou o Campeonato Brasileiro um campeonato de conveniência. Se tu cair fora das Copas, tu concentra no Brasileirão, senão tu vai em busca das Copas. Esse calendário ele quase que empurra os clubes para as Copas, pela questão financeira. Perfeito, mas aí tu pega o time genérico. Isso é para poucos. Os que estão do meio da tabela para trás, quando forem priorizar o brasileiro, é para não cair. Não, e o Grêmio, se não tivesse ganho ontem, o Grêmio já tinha que ter dado uma olhadinha para baixo ali, porque cuidado, mas né? É que hoje, Pedro, ele está 8. Se ele ganhar o jogo, se ele ganhar o jogo atrasado, ele está 8 pontos do líder. Ele está na batalha. Melhorou bastante. Não, mas ele não vai para a batalha. Em termos de pontos, é verdade. O problema é em termos de clubes. Ele tem que passar por 8. É duro. Isso é igual o cavalo de corrida. Tu passa pelo sétimo, pelo sexto, pelo quinto, pelo quarto, e aí chegou o disco. Não deu, entrou quarto. É que aí que tá, os clubes acabam fazendo a opção pela Copa, porque a Copa é mais curta. A Copa do Brasil são 8 jogos. E vai ser sempre assim, o Brasileirão, e é uma inversão de valores, porque em qualquer lugar do mundo o campeonato nacional é mais importante do que as Copas. Tirando a inversão de valores é também o dinheiro, né, Léo? Exato. O dinheiro oferecido na Copa é maior que o brasileiro. Se você vai ter que fazer conta, a conta de chegada é essa. Não, mas o que eu estou dizendo para vocês, eu concordo, Léo, eu concordo com o que você está dizendo. Fica uma questão assim, né, uma distorção. Só que eu estou questionando, assim, falando do pragmatismo, da estratégia. Porque precisa deixar 7 titulares em Porto Alegre, 6 titulares. Concordo contigo, Diogo. Isso já mudou. Sabe? Tu tem uma realidade. Mais assim.
essa realidade, ela não vai ser mexida por enquanto, certo? As Copas é atalho, é muito dinheiro, tá bem. Mas aí eu tô tentando, como é que tu lida com esse universo novo? É assim, não precisa levar o time inteiro reserva. O Jeromel e o Cano recém voltaram, eles não estavam extenuados, né? Tô aqui me adiantando um pouco, colocando um passo à frente, indo à frente dos médicos. Não quero discutir com fisiologista, nada disso. Mas eles estavam fora. Eu vou falar uma coisa. Fala e chama os comerciais, pelo amor de Deus, que dia 5 tá chegando. Tem que chamar o comercial. Puxa. Então tá. Voltamos em seguida, logo depois dos comerciais e das notícias. 2h04. Bom, a gente estava discutindo o Grêmio Internacional, o Campeonato Brasileiro, mas tem Copa do Brasil agora no meio da semana, tem o Grêmio contra o Juventude, tem o Inter contra o Atlético Goianiense, cujo jogo é quarta-feira, às 7h. Juventude no G4 da Série B de volta, é impressionante o trabalho do Pintado, é impressionante o que ele tem conseguido fazer, especialmente se você pensar que o Juventude não chegou nem a final de turno, nem retorno no Campeonato Gaúcho, e consegue nesse momento estar no G4. E eu já no início do Brasileirão da Série B eu fecharia acordo pela permanência dos dois na B. Juventude e Brasil, que ainda me preocupa pela qualidade do elenco comparado aos demais. O Juventude está adiante, Pedro. E é com essa moral de quem acaba de voltar para o G4 da Série B que ele vai para o jogo desta quinta-feira. É claro que o favorito do confronto e o favorito da passagem é só você olhar a série de cada um dos times. O Grêmio é da Série A, o Juventude é da Série B, o nível de investimento, a qualidade do elenco. Mas eu não tenho autoridade de proibir o Juventude de superar o Juventude, Maurício, o Juventude está na quarta ou quinta fase da Copa do Brasil. O Juventude já faturou cerca de 10 milhões de reais só com a Copa do Brasil, o que para o orçamento do Juventude é um dinheiro extraordinário. Neste momento eu te diria que ele está muito mais para o G4, ou seja, subir para a primeira divisão do futebol brasileiro, do que propriamente para a Copa do Brasil. Se bem que eu vou te dizer, ele não poupou ontem, não vai poupar domingo, não vai poupar nunca. O Juventude vai jogar tudo que pode. Quinta-feira é jogo da vida. Não tem como fazer isso. É jogo da vida, nada disso. Mas o que é legal, né, Maurício, de ver do Juventude, é que esse G4 do Juventude não é aquele G4 assim aleatório, as vitórias não são aleatórias. Ganhou o jogo, uma bola viajada, jogou por uma bola. Não, quando ganha, ele cria, finaliza, sabe? É um time com uma proposta interessante. Não tem tanta gente assim de super qualidade pela dimensão, obviamente, até pelo dinheiro que tem o Juventude, mas é um time assim corajoso. Ele joga em qualquer lugar, tenta jogar, o que é possível. Tem um centroavante, trouxe jogadores. Tem um centroavante que tem que olhar com muito carinho. O Breno. O Brenner, né? É muito bom jogador. Artilheiro da Série B. Esse é um jogador, Guerrinha, que o Juventude buscou no Joinville, como uma aposta, assim, com parte dos direitos, para terminar a lapidação e valorizar e vender, né? E tu vê, o Joinville é um clube de um porte em Santa Catarina, embora não viva um bom momento, né, Pedro? É um clube de estrutura, um clube grande em Santa Catarina. Claro, e o Juventude está indo lá buscar. E esse jogador já estava no ano passado. Eu lembro que quando a gente fez aquele jogo do Juventude, lá pela Copa do Brasil também, ele já estava. E o Pintado trouxe muitos jogadores do interior de São Paulo e trouxe um jogador que eu acho interessante, Pedro. É o Tarta, ele veio de Brasília, jogava no futebol brasiliense. É um jogador interessante pelo lado, jogador de velocidade. E o Carlos Eduardo, ex-Grêmio, aquele meia, vice-campeão da América. Fez o gol ontem. Está lá no Juventude. Exato, lá no Juventude. Ou seja, o Juventude tem três meias. Tem o Renato Cajá e tem o Wagner. O Wagner, ex-Cruzeiro e ex-Fluminense. Agora eu vou torcer muito pro goleiro do Atlético Goianiense, dentro dessa ideia moderna de futebol, sair jogando, viu, Leonardo? Contra o Inter, quarta-feira. E o Inter vai marcar muito alto, porque é a característica do Inter, né, Pedro? Pois é, ele sai jogando, entrega e o Patrick faz o gol. Pronto. Toda rodada do Brasileirão tem um gol assim, de saída de bola que não dá certo. Toda a rodada tem um assim. É como diz o Guerrinho, eles não sabem. Agora tem o zagueiro de verdade, ele não apenas não ri, ele tem que odiar a bola. Ele tem não, que, Davi, não diga isso em 2020, Davi. Ele é o cara verdade, que ele Davi, tem que ter. Contigo, a bola tem que estar longe dele. Ele quer se. Eu não quero esse troço aqui perto aqui da casinha. Esses moderninhos aí querendo. Isso que é o zagueiro. Ayrton Pavilhão está revirado no campo nesse momento. Mas o Ayrton Pavilhão é o tempo do futebol romântico. Domingos da Guia, Ayrton Pavilhão e tal. Zagueiro tem que ser. Tá cancelando o Ayrton Pavilhão. Eu vou para ilustrar. Domingos da Guia não mexe com Domingos da Guia, Davi. Não, pois é, futebol romântico. Maurício, viu, Davi? Para ilustrar isso. Maurício não gosta nem do Kahneman nem do Moledo, eles dão um bico pra frente.
Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou também. dizendo que você não pode Nenhum deles cancelar zagueiros de qualidade porque tem qualidade. Mas porque é o mundo qualidade. acabou. Essa é Mas uma quando eles qualidade. não têm isso, tem que dar pago, rapaz. Mas é que tem A uma qualidade questão, Pedro, do assim, ó, zagueiro é odiar a como jogo. bola. Essa é a Não. grande qualidade. É, Não, Davi, meu é que tem uma poeta. equação aí, Maurício, olha só. Maurício, deixa eu te dizer Davi, psicologicamente como é que funciona, Maurício. Não, O zagueiro Davi. é o homem sério, o atacante é uma criança. O zagueiro tem que odiar a bola É. e o atacante tem que brincar. Entendeu? É assim que Claro, tem que ser. e o Figueroa que declamava Perfeito. Pablo Neruda, Quantos- você bota de bancário. É isso? Tava Eu vou- ali, me cotovelaço no nariz do Tarcísio, Não, o Tarcísio não, saía não, aqui não, com Elogio ao a Figueroa, cara que era um o Cotovelaço é a cheeseburger. qualidade dele. O Me Cotovelaço tirem- hoje ele fica um ano sem jogar bola. Pelo matem- amor de Deus, meu poeta. Pois Me é, matem- mas ele fazia assim. me matem uma Não curiosidade. tem regra, gente. O Me cara matem tem que uma ser bom, curiosidade. pronto. Quantos zagueiros Pode ler brasileiros livro, pode hoje ser bravo. estão na seleção do Tite? Quantos zagueiros brasileiros estão Estão na nem seleção. Convocado Brasil, o Rodrigo Brasil. Caio. Convocado o Rodrigo Caio. Titular, não. O Rodrigo Caio, nós discutimos Só pra dizendo passear. que o Jeromel e ele davam uma corda de 80 metros. Vamos excluir esse. Entendeu? Então, não tem zagueiro no Brasil que possa ser selecionável. Então, Mas, não temos Guerrinha, selecionável, não o tem a zagueiro- qualidade. Não, Guerrinha, não tem zagueiro no futebol brasileiro e não tem zagueiro brasileiro no exterior, porque o zagueiro da seleção brasileira é o Thiago Silva, que tem 36 anos. E tá jogando E uma agora ele Babilônia. reconvocou. Tá jogando uma Babilônia. Agora ele reconvocou o Militão, que foi para a Europa como lateral, virou zagueiro no Porto e está na reserva do Real Madrid como zagueiro. Ou seja, zagueiro, não é só aqui no Brasil que não tem. O futebol Pois é, e nós brasileiro não tá produzindo querendo, zagueiro. e nós estamos querendo que eles saiam jogando. Não, tira Pois daí. é, mas- Tira daí. Não. Sabe por que nós estamos querendo que está jogando? Porque é o seguinte, o futebol se tornou muito físico, tá? Por que os técnicos estão tentando esse jogo construir de trás? Porque tu saindo com a bola atrás. Pois aquilo ali pode.